Olá, meu amigo e amiga. Nós todos, durante os últimos anos, fizemos das nossas tripas coração para poder colocar essa gente que fez tanto mal contra o povo brasileiro, contra a nossa nação, contra a nossa soberania, para o lixo da história. Não é agora que a fila está andando, que existem situações que estão acontecendo fora do nosso país, aqui dentro do nosso país, que jogarão muitas dessas figuras para a cadeia, que a gente deve esquecer essas figuras todas, né? Muitas pessoas escrevem aqui para o nosso portal, no setor de comentários, e sempre fazem uma observação do tipo: professor, vamos esquecer essa figura, não diga mais o nome desse homem, esse nome trouxe muito mal a todos nós, vamos tocar a bola para frente, vamos pensar em coisas positivas. Gente, não é assim que a coisa funciona na civilização, não. Nós não estamos falando de alguém que foi apenas um mau governante por ter sido incompetente, ter sido incapaz, ter sido preguiçoso, ter sido pouco inteligente, para dizer o mínimo. Não, nós estamos falando de alguém que cometeu crimes contra vidas humanas no nosso país. Eu tenho certeza absoluta que você perdeu alguém no meio desse processo ou conhece pessoas que perderam. E nós temos uma obrigação muito grande, obrigação ética, obrigação moral com essas pessoas, e temos obrigação enquanto cidadãos com o nosso país, com a nossa realidade. E a gente não pode varrer para baixo do tapete esse tipo de gente como se fossem pessoas descartáveis, enfim, que foram afastadas, como se fossem jogadores de futebol que são trocados, né, que vão para o banco, esperando uma próxima oportunidade. Não, eles não têm que ter outra oportunidade para fazer aquilo que eles fizeram contra o nosso povo, o nosso país. Bom, é por isso que nós estamos aqui. E hoje eu tenho 3 aspectos aqui para dialogar com vocês, né, para compartilhar, que eu acho muito interessantes e muito significativos sobre as coisas que estão acontecendo e sobre a contradição, né, de gente vigarista, gente bandida, a intoxicação que eles fizeram com muitas pessoas aqui no nosso país e que terá um efeito muito negativo contra eles. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada é muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, a se inscrever, você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados. Lembrando que todos os dias eu abro um chat entre 5 horas e 5 e meia para bater um papo ao vivo com vocês, exceto nesse período que o nosso portal está meio de férias, né? Estamos aí 2 semanas aí circulando por vários lugares, né? Fazendo nossas pesquisas, fazendo as viagens que eu sempre quis fazer para conhecer uma série de lugares. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas dessas experiências, enfim. Mas depois a gente vai voltar para a nossa atividade normal aqui no nosso portal, fazendo sempre um encontro pela manhã e outro sempre às 17h30. Muitas pessoas também escrevem para cá porque às vezes eu não entro de manhã cedo aqui. Olha, para você saber quando a gente vai entrar é simples. Na página do nosso portal e de outros todos também, né? Tem ali uma palavrinha chamada comunidade. Você procura onde está escrito comunidade, você clica ali que você vai ver que a gente sempre coloca alguma informação. Quando é que estamos entrando no ar, os horários, enfim, você vai ficar mais antenado. Se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado, ficar mais enturmado e prestigiar o nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir aqui para os nossos papos. Gente, tem situações de fora para dentro que estão acontecendo que são muito relevantes, muito importantes. Quinta-feira agora começa um início, né? Começa o início, é ótimo, né? Nós teremos o início de um processo que tem como origem uma representação que foi feita contra o ex-presidente da República por infrações de direitos humanos e estímulos a práticas de tortura no nosso país. Não é segredo para ninguém que essa turma toda se inspira num torturador, né? O brilhante Ustra, assim, com a maior cara de pau. O Bolsonaro já devia ter sido caçado em outras situações, e quando ele defendeu um torturador dentro do plenário, era mais uma situação para ele ter perdido seus direitos políticos. Bom, não foi daquela vez, infelizmente ele veio como grande fantoche, né, para ser o presidente do nosso país, enquanto por trás dele grandes grupos se deram muito bem, e agora ele está com esse problema lá na ONU. Se esse processo andar e ele será encaminhado para que tenha um fim
e ao final tivermos uma chancela que nós tivemos no nosso país, um presidente que atuou contra os direitos humanos e a favor da tortura, isso vai funcionar como mais pano de fundo para que ele sofra outras condenações aqui no nosso país, pelas razões éticas, né, de fora para dentro, que impulsionarão atitudes da justiça aqui do nosso país. Não é por outra razão que uma figura tão covarde, tão pitoresca, no pior sentido, né, está querendo agora vender o discurso que ele está sendo perseguido. Então ele já está ensaiando um discurso para dizer, né, após a sua condenação no TSE, e essa condenação não terá chance alguma de ser revertida no Supremo Tribunal Federal. Então ele vai perder a condição de ser eleito novamente e de resgatar qualquer tipo de foro perante o Supremo Tribunal Federal e vai ser processado pela Justiça Comum. E os processos todos que estavam travados, que estavam meio ainda andando lentamente, vão começar a se movimentar com mais velocidade, sobretudo com a saída do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora Araújo, que devem também muitas respostas ao povo brasileiro por aquilo que fizeram na defesa de criminosos, né? E foi feito todo esse tipo de estratégia de uma forma muito consciente, tanto do PGR, do senhor Augusto Aras, da senhora Lindora, outras figuras que estavam no grupo de procuradores junto com eles, isso tudo com o beneplácito dos grandes veículos de comunicação. Se você perguntar para um cidadão comum o que ele sabe do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora Araújo em relação ao Bolsonaro, eu garanto a vocês que poucas pessoas saberão explicar quem são essas figuras e qual foi o papel que elas tiveram. E no final da história nós tivemos o Bolsonaro poupado por todas essas forças, né? Ele vai dizer que está sendo perseguido pelo sistema. Logo ele, que foi o maior capataz, o maior boneco do posto, o boneco de Olinda, que sem querer ofender o boneco de Olinda, nem o boneco do posto, né? Mas ele teve uma posição muito funcional para esses grupos econômicos, nacionais e internacionais. Gente, é só você fazer um balanço. O que é que o povo brasileiro, o cidadão brasileiro ganhou nos últimos 4 anos? O cidadão comum melhorou a saúde, melhorou a educação, melhorou o salário, melhorou a perspectiva de vida? E para os setores financeiros, ganharam muito dinheiro, os banqueiros ganharam muito dinheiro, os grupos econômicos que vendem commodities para o exterior, o agronegócio ganharam muito dinheiro. Enfim, muitos ganharam muito dinheiro aqui no nosso país e fora do nosso país também. Paulo Guedes está feliz da vida, o setor financeiro, os fundos abustres estão felizes da vida, mas o povo brasileiro perdeu tudo. Perdeu direitos sociais, perdeu direitos trabalhistas, perdeu direito a moradia, a saneamento básico, educação, enfim. Os direitos sociais, de uma maneira geral, são fatos que mostram a quem Bolsonaro serviu, ou seja, ao sistema. Mesmo os grupos midiáticos se deram muito bem com Bolsonaro, porque eles têm negócios empresariais com outros segmentos fora da televisão. Essa gente bolsonarista, eles ficam assim, mas a Globo perdeu grana, porque o governo parou de anunciar. Como são trouxas, né? Como são bobos, né? A televisão hoje, de países como o nosso, ela já não funcionam como empresas que visam o lucro. Elas funcionam como ferramentas de propaganda para grandes grupos transnacionais. Enfim, ela pode ficar operando no prejuízo durante anos, que ela continuará no ar com o mesmo tipo de capacidade de alienar pessoas, de desinformar, de fazer propaganda política, propaganda econômica e ideológica, enfim. Mas esse é um outro aspecto. Uma outra situação, então, que eu queria trazer para vocês aqui é o fato do ex-presidente da República estar querendo processar agora o deputado André Janones, porque o André Janones disse que ele é um ladrão de joias. Gente, aí tem uma coisa muito engraçada no Código Penal brasileiro. É curiosa, não é engraçada não, que o artigo 138, 139 e 140, que falam ali, né, prescrevem situações que identificam os crimes de calúnia, difamação e injúria. Tem peculiaridades, cada crime tem uma peculiaridade, são crimes contra a honra. E o Bolsonaro está ajuizando a ação contra o Janones por ter dito, né, que ele é um ladrão de joias. Logo o Bolsonaro que diz, né, sempre disse que
é contra qualquer tipo de censura, que o deputado tem direito de falar o que quiser, que o senador tem direito de falar o que quiser, como se fossem direitos absolutos esses representantes do povo dizerem coisas que afetam a liberdade das outras pessoas, a honra das pessoas, a dignidade, o patrimônio das pessoas. Então, sempre foi um discurso muito distorcido, muito bandido. E ele agora está contraditoriamente querendo processar o deputado André Janones. Só que é o seguinte, curiosidades, ele está querendo uma indenização de R$20 mil. É quanto o Bolsonaro acha que vale a honra dele, R$20 mil. E ele vai perder, ele vai acabar tendo que pagar o Janones. Sabem por quê? Porque quando você move uma ação contra alguém por crime contra a honra, a pessoa que está envolvida nessa história, ela tem o direito, em juízo, no caso do crime de calúnia, de mostrar que ela não estava dizendo mentira, né? A esse tipo de ferramenta se dá o nome de exceção da verdade. Então, o André Janones, sendo processado, ele vai poder ir até a justiça e dizer o seguinte: olha, eu não estava mentindo, não. O Bolsonaro é ladrão de joias, o Bolsonaro é fujão. Quem diz que ele é ladrão de joias é o Tribunal de Contas da União, que está dizendo que ele levou para casa joias que ele não poderia ter levado. Quem leva alguma mercadoria para casa, alguma riqueza para casa, algum dinheiro para casa, alguma coisa de valor para casa, sem que o dono tenha concedido, seja o dono pessoa física, pessoa jurídica, o Estado brasileiro, como é que você dá um nome para essa criatura, para esse tipo de atividade? Daqui a pouco os advogados do Bolsonaro estiverem defendendo aí o Fernandinho Beiramar, vão dizer: não, Fernandinho Beiramar não é traficante, ele é um comerciante de substâncias ilícitas, ele é um comerciante de substâncias ilegais, traficante é outra coisa. Então vão querer dourar a pílula de práticas criminosas. Então dessa o Bolsonaro só vai conseguir mais se humilhar mais ainda diante dessas situações todas. E o deputado André Janones é advogado também, ele sabe o que está fazendo, ele sabe que no final da história ele vai acabar ganhando um dinheirinho em cima do Bolsonaro, que vai ter que botar a viola no saco e vai ser mais uma condenação. Além das outras todas que ele já está já enfileirado, né, para sofrer condenação, arrumou mais uma com o deputado André Janones, que vai fazer mais carnaval em cima dessa história. Eu duvido que ele recue, eu estou achando até que ele vai agora ficar mais nervoso ainda, vai atazanar mais a vida do Bolsonaro. Porque R$20 mil o André Janones, se fizer uma vaquinha, ele consegue isso em 1 hora para poder continuar ateando fogo nesse boneco do posto que fez tanto mal ao nosso país, né? Então, gente, é isso. Nós não devemos, nós não podemos, nós não temos o direito de jogar essas situações todas para baixo do tapete, né? Só quando a justiça for finalmente realizada é que a gente deve descansar, tá bom? É o que nós faremos aqui no nosso portal. E depois a gente começa a discutir questões da nossa concretude, porque são fundamentais também. Mas a gente só anda para frente se a gente consertar as coisas que foram feitas de mal contra o povo brasileiro no passado. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o próximo encontro. Tchau.